Agora, antes de você chegar nessa pessoa, nesse personagem, nesse ícone da astronomia e depois uma série de outras linguagens, você transitou por uma formação dentro do kardecismo, Sim. na Umbanda também, né, como uma prática natural ali da sua vida. E você se depara primeiro com essa questão dos mundos, né? Como que foi isso, né? Como que você chegou nesse ponto? Foi através de algum curso? Foi através de uma prática espiritual? Foi um livro? Foi alguém que te tocou? Como que aconteceu isso? Cara, boa pergunta, né? Que a gente começa a fazer o revival, né? Eu sempre gostei dessa coisa de ficção científica, né? Tá. Saber se tem vida em outros mundos, se a gente está sozinho no universo. Mas foi um livro, né, do Chico Xavier, que chama Cartas de uma Morta, né? Que é a mãe dele, já no mundo espiritual, que em espírito conversa com ele sobre essas questões. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre isso. E nesse livro ela relata passagens delas em Marte, passando por Saturno, até ir a outra galáxia, que ela não sabe o nome, porque é muito distante. E ali ela fala, dá alguns apontamentos de como seria a vida ali. Então aquilo acabou me despertando. E aí foi aí que eu achei o Camille Flammarion. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu tinha uns 16. Ah, você era novo. 16. Então é muito tempo de estudo. Então você era muito novo na época quando isso E aí veio. na casa espírita eu perguntei se alguém sabia de algum livro que falasse, além daquele, sobre isso. E aí foi quando falaram, ó, teve um astrônomo, um pesquisador que foi amigo de Kardec que falava sobre isso. E aí eu achei um livro que é editado até hoje pela Federação Espírita Brasileira, que é Narrações do Infinito, onde o Flammarion conversa com duas entidades que são de fora da Terra, numa reunião mediúnica que era comandada por Kardec. E a partir dali eu comecei a ler outros livros e aí é uma coisa que você falou, né, antes da gente começar a gravação, a coisa da vida, né, parece que vai colocando ali na sua frente. E aí começaram a chegar revistas, informações, de repente caía na minha mão uma revista antiga espírita, e que tinha algum texto ali do Flammarion. É a partir daí que eu comecei a ir atrás de livros, de pesquisas e sobre a vida dele. Que legal. Agora, 16 anos, você já estava vinculado a uma casa? Hoje você está vinculado a uma casa ou não? Eu estava vinculado no Centro Espírita Nosso Lar, Tá. Casas André Luiz, que fica aqui em Guarulhos, Isso. né? Eles têm um hospital para mais de 500 crianças que a gente fala, mas são adultos com uma mentalidade de 0 a 80 anos, né? Aliás, com corpos de 0 a 80 anos, mas com a mentalidade de 5 anos de crianças. Então, foi ali que eu comecei a minha base, né? Fazendo os cursos, os estudos a respeito da doutrina. E hoje eu estou na Casa São Miguel, que é um terreiro de Umbanda, também na Vila Galvão, aqui em Guarulhos. Ah, em Guarulhos também. Então toda a tua caminhada espiritual foi dentro da cidade de Guarulhos? Foi aí, por incrível que pareça. Você é de Guarulhos? Eu nasci em Santana, na Zona Norte, né? Tá. E aí meu pai, ele tinha uma indústria que transferiu da Ponte Pequena, né? Sei. Ali na Zona Norte, aqui para Vila Galvão. Isso no início da década de 80, né? E aí você falou da minha trajetória, né, com a família. O meu vô, que era médium, fazia reuniões todas as quintas-feiras na casa dele. E aí eu ia acompanhando meu pai, minha mãe, o meu tio, que trabalhava junto com meu pai na empresa também. Então era uma reunião familiar e ali passavam vários espíritos. E ali também foi a prática onde eu comecei a entender e a me entender melhor, né? Tá, autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu fiquei curiosa porque você mencionou que você é jornalista de formação e tudo. Então, eu fiquei curiosa o quanto o jornalismo ele ajudou em alguns momentos da sua pesquisa e também atrapalhou. Porque a gente tem, pelo menos eu percebo, pelo menos na minha geração, às vezes um ceticismo em relação quando o jornalista vai falar sobre religião.
ou que a gente tem que pisar em muitos ovos quando vai tratar de assuntos que Sim. tem a ver com religião e tal. Aí eu queria saber, mais por curiosidade pessoal também, em que momento você acha que o jornalismo te ajudou e em que momento você acha que ele deu uma atrapalhada durante as pesquisas? Ou você tinha que deixar totalmente de lado? Como que Não, era por isso? incrível que pareça, o jornalismo me ajudou muito na questão espiritual, porque me ajudou com a parte racional e de checar a fonte, né? Então eu acho que o meu avô me ajudou muito nisso, né, com as questões espirituais, onde a gente podia conversar diretamente com o espírito, né? Não tinha um intermediário, nada. Então eu conversava como a gente está conversando aqui com as entidades. E então isso me trouxe muito subsídio de fazer as perguntas certas, de entender o assunto e ver até onde eu posso ir, conversar ou não. Mas o jornalismo não me atrapalhou na pesquisa, não. Pelo contrário, eu acho que eu consegui colocar essa parte mais racional, intelectual e essa parte de verificar realmente a informação, onde eu cheguei até, por exemplo, que os pesquisadores dizem, né, que são as fontes primárias, né, os documentos originais. Então, o jornalismo me ajudou a adequar isso numa estrutura em que eu pudesse transmitir para as outras pessoas, mas nunca me atrapalhou, não. Pelo contrário, eu acho que o jornalismo me fez ver essa questão espiritual por um outro viés, né, por um outro prisma. Legal, né? Porque geralmente a gente tem a impressão de que o lado mais racional ele acaba negando a possibilidade do sobrenatural, né? Mas o racional ajuda, né? Porque você Sim. consegue discernir, porque nesse meio todo tem muito absurdo, né? Tem muita, hoje, né, que é fake news, né? Mas desde a época do Flammarion tinha essas fake news. Então o jornalismo me fez entender melhor por que que a pessoa está falando isso, né? Por que que divulga isso? Por que que acredita que o homem não foi na Lua, que a Terra é plana? Então são questões que já existiam na época de Flammarion, por exemplo, a vida em Marte, o homem nunca vai chegar na Lua. Então existiam certas questões, estrelas, o segundo sol, né? Então existiam várias teorias que não são novas, né, para quem está assistindo hoje, mas que a astronomia e o próprio jornalismo científico mostraram que a coisa não era bem assim, né? Tem uma outra questão, tem um outro estudo, uma racionalização daquilo que seria o ideal para o homem, né, da sua vivência aqui e de uma vivência fora do planeta, né? Sim.